Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre os agentes que modelam e transformam os diversos tipos de relevo. Vamos lá? Pessoal, a superfície terrestre está em constante modificação. Todos os dias, todas as horas, todos os segundos, ao longo dos milhões de anos que a Terra possui, o relevo está se modificando. Ele se modifica por conta de duas forças atuantes no nosso planeta, as forças endógenas e as forças exógenas. Os agentes endógenos são aqueles agentes que atuam de dentro para fora do planeta, ou seja, através do movimento do magma do manto, por causa das correntes de convecção, elas vão movimentar as placas tectônicas e as placas tectônicas vão modificar o relevo terrestre, provocando um movimento chamado de tectonismo. O tectonismo ele pode acontecer de duas formas. Uma delas, a epirogênese, é um movimento bastante lento que os continentes podem realizar. Esse movimento é um movimento que vai realizar uma subida ou uma descida vertical, tá, dessas partes continentais mais estáveis. Por exemplo, podemos citar a região do norte da Europa, ali na Península da Escandinávia, Suécia, Noruega. Aquela área ocorreu um soerguimento, ou seja, um movimento epirogenético positivo, onde a crosta sobe. E nos Países Baixos, também na Europa, houve um movimento de subducção, um movimento epirogenético negativo, onde a costa desceu. Um outro movimento do tectonismo é o movimento orogenético, que é o que forma as montanhas, e ele se forma através da colisão entre duas placas tectônicas ou mais. Quando as placas tectônicas se colidem, elas podem provocar dobramentos ou falhas que vão formar essas novas montanhas. Um grande exemplo disso é a formação da cadeia do Himalaia, formada ali pela colisão das placas indiana e euroasiática. Vulcanismo e os terremotos são outros dois movimentos endogenéticos que vêm do interior do planeta. Os vulcões são fissuras pelas quais o magma do manto extravasa para a superfície, formando novas áreas de relevo. Já os terremotos são movimentos muito abruptos da crosta, provocando ali rachaduras, movimentação de parte da crosta, soerguimento e rebaixamento de áreas, desde alguns centímetros até vários metros. Ou seja, em alguns segundos a crosta pode ganhar altura ou pode ser rebaixada, o mar pode recuar, o mar pode avançar. São algumas das causas dos terremotos. Já os agentes exógenos, aqueles que são externos, eles vão modelar o relevo. Olha só, existem vários tipos de agentes erosivos. Por exemplo, a água da chuva, que é chamada de erosão pluvial, a água dos rios, que é chamada de erosão fluvial, a erosão marinha, que é provocada pelos mares e oceanos, a glacial, que são das geleiras, e também existem as erosões provocadas pelos ventos, que é a erosão eólica. Em todos esses casos, esses agentes erosivos vão desgastar as rochas através de um processo chamado de intemperismo, que é o processo de decomposição dos minerais das rochas, transformando esses minerais em sedimentos. Esses sedimentos serão carregados pela água da chuva, pelo vento, até as partes mais baixas do relevo, sendo depositados, sedimentados. Ali eles vão formar os solos, vão formar as rochas sedimentares, enfim, vão dar uma nova cara, uma nova roupagem, uma nova modelagem para esse relevo. Vale lembrar que o intemperismo, esse processo de decomposição das rochas, pode acontecer de três formas, né? Pode ser um intemperismo químico, pode ser um intemperismo físico ou pode ser um intemperismo biológico. Vamos dar um exemplo de cada um deles. O intemperismo físico é aquele que acontece por causa de ações físicas, por exemplo, a água de um rio desgastando a rocha na margem dele, o vento acabando tirando pedacinhos dessa rocha, a temperatura que vai dilatar e contrair a rocha, fazendo com que ela se quebre. Se for um intemperismo químico, agentes em solução
Imagina um lago com diversos tipos de nutrientes nessa água, que vão interagir com as rochas do fundo dela, provocando uma alteração química, fazendo a quebra, provocando a quebra, a decomposição dessa rocha. E um intemperismo biológico seria, por exemplo, uma raiz de árvore que acaba penetrando por rachaduras na rocha, fazendo ela se quebrar completamente. Ou a ação de bactérias, fitoplâncton, que podem se fundir com aquela rocha e acaba fazendo com que a decomposição dela aconteça. A partir da ação, então, desses dois agentes, os agentes endógenos e os agentes exógenos, nas suas mais diferentes faces, a gente vai ter uma diversidade enorme de relevos, planícies, depressões, montanhas, enfim, cada tipo de relevo vai estar relacionado a um tipo de força exógena, a um tipo de força endógena que trabalhou arduamente durante milhões de anos para se formar aquela paisagem. E o detalhe é o seguinte: o relevo, esse trabalho que eu acabei de descrever para vocês, ele nunca está pronto, ele não cessa, ele está acontecendo nesse momento. Novas formas de relevo estão surgindo, outras que já existem estão sendo desgastadas. É um processo contínuo e que não tem começo, não tem fim. Aliás, o começo teve, quando a Terra se formou. A partir de então, esse processo ele é escalonado. Sempre perdurará até que o planeta Terra deixe de existir. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Tchau!